Já aconteceu de você sentir que falar a verdade deixa as pessoas desconfortáveis? Não porque você seja grosso ou tente ofender, mas porque suas palavras tocam em algo que elas preferem não ver. Talvez você já tenha notado essa mudança, sutil no ambiente quando você fala de forma clara. O silêncio que se segue, os olhares perdidos, o meio sorriso que tenta fingir que não ouviu o que você disse. Ou, o que é pior, a forma como as pessoas mudam de assunto de repente, como se suas palavras fossem muito fortes, muito pesadas, muito reais para lidar. Você não estava sendo agressivo, nem mesmo tentando provar um ponto. Você foi apenas honesto, mas sua sinceridade não foi bem recebida. Foi tratada com tensão, desconforto e certa resistência. Se você já se sentiu assim, não é sua imaginação. Você está tocando em algo que a maioria das pessoas passa a vida evitando. Porque num mundo feito de ilusões que confortam, a verdade é uma ameaça. E as pessoas que veem a verdade, que pensam muito a fundo, falam com muita clareza e fazem perguntas difíceis, não são apenas ignoradas. Elas são temidas, são deixadas de lado, são silenciadas. Não importa se sua intenção era boa. Não importa se o que você disse estava certo. O que importa é que sua presença fez os outros se sentirem expostos. E a maioria prefere proteger a mentira a encarar a luz. Schopenhauer entendeu isso melhor que a maioria. Muito antes da cultura do cancelamento, da censura ou das redes sociais, ele escreveu que a inteligência não é um presente, é uma maldição. Não porque te faz fracassar, mas porque te faz ver demais, com muita clareza, muito cedo. E quando você vê o que os outros se recusam a ver, quando você mostra um espelho para um mundo que só quer filtros, você não só se destaca, você se torna perigoso. É estranho, não é? Quando alguém é fisicamente mais forte que você não se sente ofendido, você admira. Quando alguém é mais rico, você pode sentir inveja, mas não rejeição. Mas quando alguém é mais inteligente, especialmente ao falar a verdade com clareza, algo muda. De repente, parece pessoal, porque a verdade não é neutra, ela reflete. E quando reflete, não mostra apenas o mundo, mostra você. Psicólogos chamam isso de efeito espelho. É quando a presença de alguém, não suas críticas, nem seus julgamentos, apenas sua presença, faz os outros se sentirem incapazes. Não porque o pensador disse algo ofensivo, mas porque ele, sem querer, ressalta o que os outros estão escondendo. Pensadores profundos não apenas trazem ideias novas, eles abalam crenças escondidas. Eles desafiam ilusões sobre as quais as pessoas construíram toda a sua vida. Eles, sem querer, se tornam uma ameaça ao conforto, ao ego, à certeza. Essa é a parte triste. Você não precisa tentar ameaçar ninguém, basta existir. Sua presença, por si só, já é suficiente para fazer os outros se sentirem expostos. Porque quando alguém enxerga com clareza, isso lembra a todos que a pessoa estava escolhendo não ver. É por isso que a inteligência é recebida com rejeição silenciosa, não com aplausos. Porque ela não agrada ao público, ela o confronta. Pense na sua própria vida. Você já esteve num grupo onde fez uma pergunta profunda e o ambiente ficou tenso, onde você apontou uma verdade desconfortável e a energia mudou, não a seu favor. Aquele momento em que você disse algo real e as pessoas responderam com um silêncio forçado, desvio de assunto ou rejeição passiva. Não era sobre o que você disse. Era sobre o que suas palavras os forçavam a sentir. Porque a verdade, por sua natureza, divide. Ela separa a ilusão da realidade, o conforto da clareza, a autoproteção do autoconhecimento. E a maioria das pessoas, ao se deparar com essa escolha, não escolhe crescer, mas sim a segurança. E é aí que o espelho vira uma arma. Não porque o pensador quis, mas porque os outros veem seu próprio reflexo nele e não gostam do que veem. Schopenhauer entendia isso muito bem. Ele acreditava que a sociedade não teme a inteligência por si só.
Ela teme o que a inteligência faz as pessoas sentirem, pois ela tira as mentiras que protegem a identidade delas. Em um mundo viciado em imagem, simplicidade e segurança, o pensador profundo é uma contradição ambulante. Eles não tentam ofender, mas sua clareza vira um confronto. A presença deles se torna uma espécie de exposição mental. É por isso que a verdade é rejeitada. É por isso que os pensadores são excluídos. E é por isso que, muitas vezes, quanto mais clara a sua visão se torna, mais sozinho você fica. Para entender por que a verdade é temida, precisamos voltar não algumas décadas, mas milhares de anos, para quando a sobrevivência humana não dependia da inteligência, dependia de pertencer. Nas primeiras tribos humanas, ser aceito pelo grupo não era apenas uma vantagem social. Era a diferença entre a vida e a morte. Ser expulso significava isolamento, e isolamento significava perigo, fraqueza, fim. É por isso que nossos cérebros evoluíram, não para buscar a verdade, mas para buscar segurança. E a segurança vinha da harmonia, não da interrupção. Do acordo, não do conflito. Da adaptação, não de se destacar. A mente humana nunca foi feita para o pensamento independente. Foi feita para a sobrevivência tribal. E essa programação ainda nos controla. Mesmo na sociedade moderna, onde vivemos em cidades, não em selvas, nossos cérebros ainda usam programas antigos. Esse programa nos diz a mesma coisa várias vezes. Não seja diferente. Não deixe as pessoas desconfortáveis. Não ameace o grupo. Porque quando você fala a verdade, especialmente uma verdade que desafia as crenças do grupo, você não está apenas oferecendo uma ideia nova. Você está quebrando o acordo não escrito de harmonia tribal. E o cérebro trata isso como uma ameaça. A neurociência confirma isso. Quando alguém ouve algo que desafia sua forma de ver o mundo, a amígdala, o centro do medo no cérebro, se ativa. A mesma área que responde ao perigo físico fica em alerta. Mas dessa vez a ameaça não é um predador, é você. Suas ideias, sua presença, não é lógico, é biológico. E isso explica por que a sociedade não apenas resiste a novas ideias, muitas vezes ataca as pessoas que as apresentam. Porque a verdade não ameaça apenas sistemas de crenças. Ameaça a estabilidade social. Ameaça hierarquias. Ameaça egos. Quando alguém questiona o que é normal, abala a base em que o grupo se apoia. E a maioria das pessoas não quer verificar se o chão sob seus pés está rachado. Elas só querem que você pare de tremer. É por isso que o carisma é valorizado, mas a verdade é punida. Porque a confiança é admirada, mas o pensamento crítico é temido. Porque um mantém o conforto do grupo e o outro ameaça incendiá-lo. Mas aqui está a questão. A sociedade não teme a verdade em si. Ela teme o que a verdade faz com as pessoas. Ela teme o desconforto, a revolta, a perda de controle, a quebra do que é conhecido. Então, ela silencia quem diz a verdade. Não porque esteja errado, mas porque sua clareza é perigosa demais para a ilusão atual sobreviver. E essa é a guerra invisível em que todo pensador profundo se envolve. Não contra a ignorância, mas contra um mundo que fará de tudo para manter seu próprio conforto. Arthur Schopenhauer não via a inteligência de forma romântica. Ele não a chamava de bênção, ele a chamava de fardo. Em um mundo que celebra o conhecimento como poder e a educação como virtude, Schopenhauer foi o único a dizer algo que a maioria das pessoas ainda evita. Quanto mais claramente você vê a realidade, mais difícil é viver nela. No centro de sua filosofia está uma clara diferença entre duas forças: a vontade de viver e a vontade da verdade. A vontade de viver é o que move a maioria das pessoas. É o desejo forte de sobreviver, ter conforto, prazer e se distrair. É a parte da mente que diz: não pense demais, apenas seja feliz, se adapte, fique seguro. É isso que alimenta a cultura do consumo
As conversas sem profundidade, os jogos de status e a ambição cega. A maioria das pessoas vive sob essa vontade a vida inteira, buscando prazer, evitando a dor e fazendo de tudo para não pensar muito a fundo. Mas a vontade da verdade é diferente. Ela é rara. Não se trata de sobreviver. É sobre clareza, sobre entender o mundo, mesmo que isso te machuque. Schopenhauer acreditava que os muito inteligentes são amaldiçoados com essa segunda vontade. Eles não conseguem fechar os olhos, não conseguem fingir, não conseguem se contentar com prazeres superficiais quando sabem o vazio que existe por baixo. Por isso que pensadores profundos muitas vezes se sentem deslocados em ambientes cheios, porque se sentem inquietos em trabalhos que giram em torno de rotinas, porque sentem uma solidão profunda mesmo quando estão rodeados por outras pessoas, porque a mente deles está sintonizada em uma frequência diferente. Alguém que pergunta o tempo todo: qual é o sentido, qual é a verdade por trás dessa fachada? Schopenhauer escreveu: um alto grau de inteligência tende a tornar o homem antissocial. Não porque os inteligentes não gostem das pessoas, mas porque quanto mais fundo sua mente vai, mais difícil é encontrar alguém que o entenda. Isso não é arrogância, é dor. Imagine andar por um mundo onde todos estão felizes correndo atrás de sombras enquanto você vê os fios, as mentiras, as distrações desesperadas por trás de tudo isso. Como você fala sobre isso num jantar? Como você compartilha isso num grupo de conversa? Você não fala. Você fica em silêncio. Você concorda. Você segue em frente mesmo que algo dentro de você esteja sempre distante, meio presente, meio olhando para o vazio. Essa é a maldição de ver as coisas. Quanto mais inteligente você for, menos você pode mentir para si mesmo. E quanto menos você mentir para si mesmo, mais difícil será se manter conectado a um mundo construído na negação. É por isso que tantas mentes brilhantes ao longo da história se retiraram para a solidão, não porque eram antissociais, mas porque a verdade cria distância. Solidão mental não significa estar sozinho. Significa não conseguir compartilhar a profundidade dos seus pensamentos sem diminuí-los. Significa ver a vida como ela é e perceber como poucas pessoas estão realmente prontas para te acompanhar. E mesmo assim, os pensadores profundos continuam. Não porque gostam da dor, mas porque a alternativa, viver na ignorância confortável, é insuportável. Esta é a vontade da verdade. É o caminho daqueles que preferem estar sozinhos e acordados do que aceitos e adormecidos. Não ganha concursos de popularidade, não vira moda nas redes sociais, mas cria algo muito mais valioso do que atenção. Liberdade. A liberdade de ver claramente, de quebrar ilusões, de viver com os olhos bem abertos, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Nos tempos antigos, quem dizia a verdade era preso, exilado ou morto. Hoje os métodos mudaram, mas o resultado não. Agora silenciamos pensadores profundos não com espadas, mas com sistemas. Não pela força, mas por meio de filtros, algoritmos, regras de sala de aula, culturas de escritório e a opinião pública. Se você é um pensador profundo no mundo de hoje, é pouco provável que seja queimado numa fogueira, mas será ignorado, incompreendido, deixado de lado e discretamente posto de lado. Por quê? Porque os sistemas modernos não valorizam a profundidade, eles valorizam a conformidade. Dê uma olhada no seu feed. Qual conteúdo é mais compartilhado? Não são discussões detalhadas, nem ideias inteligentes, mas indignação, simplicidade, frases de efeito emocionantes que não exigem nada do cérebro e tudo do instinto. O algoritmo não quer que você pense. Ele quer que você reaja. Ele dá preferência ao que vicia, não ao que te faz pensar. E os pensadores profundos agem devagar. Eles fazem perguntas difíceis. Eles não se encaixam na fórmula de conteúdo caça-cliques. Então, o trabalho deles, seus pensamentos, sua verdade ficam escondidos.
Não porque não sejam valiosos, mas porque não dão lucro instantâneo. As escolas adoram fingir que valorizam a inteligência, mas o que elas realmente valorizam é a obediência disfarçada de sucesso. Alunos são recompensados por memorizar o que lhes é dito, não por questionar o motivo de lhes dizerem aquilo. Os currículos são feitos para a conformidade, não para o pensamento crítico. Testes padronizados punem pensamentos diferentes e aqueles que desafiam a autoridade. Eles são vistos como causadores de problemas, não como pioneiros. Nesse sistema, a inteligência vira um risco. A curiosidade é vista como distração. E a verdade, especialmente a verdade desconfortável, é tratada como uma perturbação na ordem da sala de aula. Então você cresce e entra no mundo do trabalho. O que você encontra? Ser inteligente não importa se você não se encaixa. Suas ideias são vistas como ameaçadoras quando desafiam seu chefe. A inovação verdadeira é bem-vinda até que ameace as estruturas de poder existentes. A pessoa mais inteligente na sala geralmente fica em silêncio. Não porque não veja os problemas, mas porque sabe o que acontece com aqueles que os apontam. Os locais de trabalho não são feitos para formar pensadores profundos. Eles são feitos para proteger o sistema. E qualquer um que questione esse sistema, mesmo com ideias geniais, vira um risco. E essa é a ironia. Você não está sendo rejeitado por estar errado. Você está sendo rejeitado por estar certo demais, cedo demais. Por falar verdades que o mundo não está pronto para ouvir. Por pensar coisas que os outros não estão preparados para encarar. O problema não é sua lógica. É a hora, a clareza, a forma como sua presença quebra os frágeis apoios que mantêm as ilusões modernas. Em uma sociedade viciada em conforto, a verdade parece violenta. A visão parece invasiva. O autoconhecimento parece rebeldia. Então isolamos os pensadores de forma digital, social, sistêmica, não porque sejam perigosos no sentido normal, mas porque trazem luz a lugares que outros preferem manter escuros. Quando você fala a verdade e alguém reage, não com razão, mas com resistência, é fácil pensar que a pessoa está apenas sendo difícil. Mas o que você realmente vê é a mente humana se defendendo. Porque a verdade, especialmente quando dita por alguém com clareza e inteligência, não desafia apenas crenças, mas ameaça a própria base sobre a qual as pessoas constroem sua identidade. É por isso que pensadores profundos muitas vezes se veem barrados, não porque o que dizem esteja errado, mas porque ativam sistemas de defesa mental profundos dos quais a maioria das pessoas nem tem consciência. Vamos analisar os principais. O efeito Dunning-Kruger. Pessoas com pouca capacidade muitas vezes superestimam sua inteligência. Enquanto isso, aqueles que são verdadeiramente inteligentes tendem a duvidar mais de si mesmos. Isso cria um paradoxo estranho. Quanto menos alguém sabe, mais confiante fica no que acha que sabe. Então, quando um pensador profundo traz complexidade, detalhes ou verdades desconfortáveis, aqueles com entendimento superficial não param para pensar. Eles ignoram, eles se esquivam, eles tentam mostrar que são melhores. Não com a verdade, mas com volume. Não é um conflito de ideias, é a proteção do ego. O efeito tiro pela culatra. A maioria das pessoas acredita que, se você apresentar fatos, as ideias mudarão. Mas a psicologia mostra uma verdade mais dura. Quando as pessoas são confrontadas com informações que vão contra suas crenças, elas não as simplesmente rejeitam. Elas se apegam ainda mais a elas. Isso é chamado de efeito tiro pela culatra. É o cérebro dizendo: se essa verdade é real, então eu estava errado. E se eu estava errado, então minha identidade é instável. Prefiro proteger minha imagem a aceitar uma ideia nova. Então, em vez de curiosidade, você tem raiva. Em vez de diálogo, você tem defesa. E mais uma vez, o pensador é afastado. Não porque falhou, mas porque revelou demais. Preconceito pelo que já existe.
A mente humana deseja o que é familiar mesmo quando está errado. Nos apegamos a rotinas, crenças, tradições, não porque sejam ótimas, mas porque são confortáveis. Este é o preconceito pelo que já existe, um atalho mental que prefere o que já existe. Então, quando um pensador profundo sugere uma verdade radical, seja sobre a sociedade, política, relacionamentos ou sobre si mesmo, a primeira reação da pessoa comum não é analisar. É defender o que é familiar. Elas preferem ficar numa casa caindo aos pedaços a admitir que precisam reconstruir do zero. Pensamento de grupo. Os humanos são, por natureza, seres que vivem em grupos. Desejamos pertencer, e nada ameaça mais o pertencer do que ser aquele que pensa diferente. O pensamento de grupo é a tendência de se alinhar com a opinião da maioria, mesmo quando ela vai contra a lógica, a verdade ou a moralidade, apenas para evitar ser rejeitado. Portanto, quando um pensador profundo questiona as regras do grupo, muitas vezes é visto não como alguém em busca da verdade, mas como alguém que atrapalha a harmonia. Ele vira o estranho, o problema, o inimigo da paz. Mesmo quando falam com sabedoria, você pode dizer a coisa mais lógica na sala, apoiada em dados, conhecimento ou experiência, e ainda assim ser ignorado, ridicularizado ou atacado. Nem sempre. É porque as pessoas não conseguem entender. É porque elas não querem. Porque aceitar a sua verdade significa que elas têm que abrir mão da delas. E a maioria das pessoas é mais leal às suas ilusões do que à verdade. Não é uma conspiração consciente. É mais profundo que isso. É biologia. É ego. É medo. E esse é o campo de batalha invisível em que os pensadores profundos entram toda vez que abrem a boca. Não uma guerra de ideias, mas uma guerra contra mecanismos de defesa feitos para manter as pessoas dormindo. Esse padrão não é novo. A história está cheia de mentes brilhantes que falaram a verdade, não para provocar, mas para iluminar. E todas as vezes, o mundo não estava pronto. Sócrates, hoje conhecido como o pai da filosofia ocidental. Mas em vida, Sócrates foi visto como um agitador perigoso. Ele fazia perguntas que ninguém queria responder. Ele desafiou a tradição, mostrou contradições e levou as pessoas a pensarem por si mesmas. E por isso, foi condenado à morte. Seu verdadeiro crime: incentivar as pessoas a pensarem de forma crítica. Ele teve uma escolha: ser exilado ou ser executado. Ele escolheu beber veneno. E suas últimas palavras ainda ressoam: a vida examinada não vale a pena ser vivida. Galileu Galilei não se limitou a olhar para as estrelas. Ele mudou nossa forma de ver nosso lugar entre elas. Ele provou que a Terra gira em torno do Sol, destruindo séculos de crença religiosa. A Igreja o chamou de herege. Ele foi obrigado a negar suas próprias descobertas, silenciado, confinado em prisão domiciliar pelo resto da vida. Hoje, ensinamos seu trabalho nas escolas, mas, em sua época, ele era visto como uma ameaça ao poder. Nietzsche mostrou as mentiras por trás da moral tradicional. Ele disse coisas que ninguém queria ouvir, que a sociedade é construída sobre ilusões reconfortantes e que a verdadeira força vem de encarar a falta de sentido e criar seus próprios valores. Ele morreu sozinho, incompreendido, tratado como louco. Agora, suas ideias moldam a psicologia moderna, o existencialismo e a própria filosofia. O mundo temia sua voz, mas abraçou sua visão muito depois de sua morte. Nikola Tesla. Tesla imaginou um mundo movido por energia sem fio. Eletricidade gratuita para todos. Mas energia gratuita não agradava àqueles que lucravam com o poder. Ele foi prejudicado, desacreditado e silenciado. Não porque suas ideias não funcionassem, mas porque ameaçavam o modelo de lucro da elite. Ele morreu sozinho, sem um tostão. Enquanto isso, o mundo usa suas invenções. Alan Turing.
Turing decifrou o código Enigma e ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial. Ele criou as bases para a computação moderna e a inteligência artificial. Mas, por causa de sua sexualidade, foi perseguido pelo próprio país que ajudou a salvar. Castrado quimicamente, humilhado, levado ao suicídio. Décadas depois, foi perdoado e homenageado como herói. Mas não quando importava, não enquanto estava vivo. Hipátia, filósofa, matemática e astrônoma da antiga Alexandria. Hipátia foi uma das poucas intelectuais de seu tempo. Ensinava lógica e pensamento científico. Mas em um mundo dominado pelo fanatismo religioso, ela era vista como um símbolo de resistência. Foi tirada de sua carruagem por uma multidão, despida e assassinada. Seu crime: o conhecimento. Ela era uma ameaça não porque estivesse errada, mas porque pensava com muita liberdade. E assim o padrão se repete. Quem diz a verdade é punido no presente e elogiado no futuro. A sociedade não teme a verdade em retrospectiva. Ela a teme em tempo real, porque a verdade desestabiliza. Ela mostra o que as instituições tentam esconder. Ela exige mudança antes que as pessoas estejam prontas. Então, zombamos do visionário até percebermos que ele estava certo. Então, construímos estátuas, mas o estrago já está feito. Falar a verdade parece nobre, mas na realidade é uma das maneiras mais rápidas de se tornar um alvo. Mesmo hoje, em uma era em que afirmamos valorizar a liberdade de expressão, denunciantes são punidos, críticos são ridicularizados e pensadores são deixados de lado por dizerem o que todos os outros têm medo de admitir. Você não precisa ser famoso. Você não precisa de um grande palco. Basta uma frase honesta no lugar errado. E, de repente, você é o problema. Porque a verdade não desafia apenas ideias. Ela abala relacionamentos. Ela ameaça acordos tácitos. Ela mostra o que os outros prefeririam deixar escondido. E esse tipo de clareza não gera aplausos. Gera silêncio, evitação, sussurros pelas costas, exclusão sutil. O custo da verdade nem sempre é intelectual. É social. É emocional. É físico. As pessoas param de te convidar. Elas te rotulam como muito intenso, muito negativo, muito complicado. O que elas realmente querem dizer é que você vê demais. Você fala muito claramente. E isso as deixa desconfortáveis. E não é porque você está errado. É porque você está certo muito cedo. Você provavelmente já sentiu isso. A solidão depois de uma conversa em que você disse a verdade. Não para ser rude, não para vencer, mas porque você não podia mais mentir para si mesmo ou para os outros. E em vez de conexão, você sentiu a barreira surgir. Aquele distanciamento sutil, o jeito como as pessoas se afastam, não porque não gostam de você, mas porque você refletia algo que elas não queriam encarar. Foi sobre isso que Schopenhauer nos alertou. Ele acreditava que a verdade não apenas ilumina, ela isola. Quanto mais claramente você enxerga, mais separado você fica daqueles que vivem confortavelmente na ilusão. Ele escreveu que inteligência e felicidade costumam estar inversamente relacionadas, porque quanto mais clara sua mente, mais difícil se torna participar de prazeres superficiais, enganos do dia a dia ou rotinas sem sentido. E o mundo te pune por isso. Não com violência, mas com distância, com rejeição, com isolamento disfarçado de interação social normal. Esse é o custo escondido de falar com clareza. Não é que as pessoas vão discutir com você, é que elas vão desaparecer devagar. Então, se o mundo teme os pensadores profundos, se a verdade isola, se a clareza cria distância, o que o pensador profundo deve fazer? Deve ficar em silêncio? Fingir que é bobo? Diminuir seus pensamentos para se encaixar no ambiente? Schopenhauer diria que absolutamente não. Ele nunca incentivou a conformidade, mas sim a sabedoria. Não apenas a sabedoria intelectual,
mas a inteligência emocional sobre como viver em um mundo que não valoriza a profundidade. E seu conselho era claro: não desista da verdade, mas aprenda quando, onde e como compartilhá-la. Nem todo lugar merece seus pensamentos mais profundos. Nem toda conversa é um espaço seguro para a honestidade. Nem toda pessoa é capaz de receber o que você compreendeu. E isso não é ser pessimista. É estratégia. Schopenhauer acreditava que pensadores profundos devem viver de forma diferente. Não com medo, mas com bom senso. Porque quando você fala a verdade para quem não está pronto, você não os esclarece, você os provoca. E ao fazer isso, você sofre desnecessariamente. Então, em vez disso, seja seletivo. Não seja secreto, nem falso, mas intencional. Guarde sua profundidade para aqueles poucos que podem te encontrar lá. Procure pessoas com ideias parecidas, mesmo que sejam raras. Você pode não encontrá-las em todo lugar, mas em livros, em escritos, em lugares tranquilos, elas existem. E até que você as encontre, Schopenhauer sugere algo radical. Abrace a solidão, não como um castigo, mas como um privilégio. Solidão não é a falta de pessoas, é a presença da clareza. Ela te dá espaço para pensar livremente, criar, observar, desenvolver ideias sem a pressão constante de simplificá-las para os outros. Ele acreditava que a solidão é onde a mente se aguça, onde os pensadores são formados. Então, se você se vir caminhando sozinho, não se apresse em preencher o silêncio. Use-o para crescer, refletir, entender. E o mais importante, não gaste sua energia explicando para aqueles que só veem fumaça. Nem toda mente está pronta para todas as verdades. E tudo bem. Seu trabalho não é forçar o despertar, é permanecer acordado. E quando você encontrar alguém que vê o que você vê, não precisará falar alto. Vocês simplesmente se conectarão. Se você já foi rejeitado por pensar profundamente, se foi dispensado, ignorado ou discretamente deixado de lado, não por estar errado, mas por ver com muita clareza, você precisa ouvir isto. Você não é uma ameaça. Você é um espelho. E o que as pessoas temem não é você, mas o que sua presença revela. Você reflete as partes de si mesmas que elas não estão prontas para encarar. Você mostra as ilusões sobre as quais elas construíram suas vidas. E esse tipo de clareza, esse tipo de honestidade, é raro, é poderoso. E sim, muitas vezes é solitário. Mas solidão não é fracasso. É o resultado natural de seguir um caminho que poucos estão dispostos a percorrer. Quanto mais fundo você for, maior será a distância que sentirá. Não porque você esteja perdido, mas porque você está à frente. Schopenhauer via essa solidão não como um castigo, mas como uma prova. Prova de que sua mente está desperta, de que seu espírito busca a verdade mesmo quando isso lhe custa conforto. Portanto, não deixe a rejeição virar vergonha. Deixe que ela vire reconhecimento. Deixe que isso te lembre que você não está errado. Você está apenas vivendo em um mundo que teme o que você vê. Continue pensando, continue buscando, continue mostrando a verdade, mesmo que isso deixe os outros desconfortáveis, porque no fim, não são as vozes mais altas que moldam o mundo, são as vozes quietas, aqueles que carregam a inteligência como fogo, aqueles que veem o que os outros não conseguem e se recusam a desviar o olhar. E se você chegou até aqui, você é um deles. Você não está sozinho. Você é simplesmente raro.